Olá pessoal, tudo tranquilo? Espero que estejam todos bem, se cuidando desta pandemia aí, né? Hoje então terminaremos o estudo da culpabilidade. Nós vimos até a aula passada a imputabilidade. Lembrando, né, que nós estudamos que o crime, o conceito analítico mais aceito, é um fato típico, antijurídico e culpável. Nós estudamos o fato típico, estudamos a antijuridicidade, começamos a estudar a culpabilidade, que tem três elementos que a compõem, que é a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa. Nós já estudamos a imputabilidade, hoje passaremos a estudar a potencial consciência da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa. Então vamos lá. O que é potencial consciência da ilicitude, que é o segundo elemento da culpabilidade? Bom, no momento, então, que o indivíduo pratica um ato, ele deveria ser ao menos capaz de compreender que o ato que ele estava praticando era ilegal, era ilícito. Então, por isso é potencial, não é absoluto. Ele tem que ter a possibilidade de entender que a prática dele é ilegal. Isso não é uma compreensão psíquica, que aí cairia lá na imputabilidade que nós já estudamos. Então, não é uma doença mental que o torna incapaz ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Não, é de entender, ele tinha que ter possibilidade de entender que o que ele praticava estava em desacordo com uma lei. E também não é dizer que desconhece a lei, ele está praticando uma conduta acreditando que está cumprindo a lei. Nós veremos em seguida, depois do conceito, alguns exemplos e como isso pode ser trabalhado para um bom entendimento. Então, né, é suficiente que tenha a potencialidade de entender que o fato é ilegal. Não é absolutamente uh, retirado o entendimento do caráter ilícito do fato. Tendo a possibilidade de compreender e ele mesmo assim pratica essa conduta, ele está cometendo um crime. Então, de novo, ele tendo ao menos a possibilidade de compreender, de entender diante das circunstâncias culturais que ele vive. Isso é uma dica, circunstâncias culturais, depois eu volto a falar. Ele tendo a possibilidade de entender, então, que aquela conduta que ele está praticando é ilícita, e não é o desconhecimento da lei, volto a afirmar, ele já será punido. Nós temos, então, o erro de proibição evitável e inevitável, o excusável e o inexcusável. Então, o inevitável, o excusável, está no 21, parágrafo único do Código Penal. Nós voltaremos a ele depois para entender qual é a diferença do excusável do inexcusável. Para diferenciar, tem que ficar bem claro que o artigo 21 do Código Penal diz o seguinte: ó, o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, não tem como alegar para não responder por um delito que desconhecia a lei. Então, a primeira parte do artigo 21 diz: o desconhecimento da lei é inexcusável, indesculpável. E a segunda parte diz: o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. E depois o parágrafo único vai dizer quando se considera o erro evitável. Mas a gente volta a essa parte em seguida. O Bidin, um autor no direito penal, diz que, mas como que a gente vai conhecer todo esse aparato legal que existe, milhares e milhares e milhares de leis? E ele diz que a nossa razão demonstra o que é proibido, ou seja, a nossa vida, a nossa racionalidade, nossos estudos, agora com os meios de comunicação em massa, a gente acaba tendo uma ideia do que se pode fazer e o que não se pode fazer. Por isso, então, que eu, apesar de eu não conhecer todas as leis, eu não posso alegar que eu não posso ser punido porque pratiquei um ato alegando que não conhecia a lei. A lei, então, conforme eu disse, ela é uma presunção absoluta, presunção iuris et de iuris, ou seja, não tem como eu dizer que desconheço a lei. A lei é presumido absolutamente que todos nós conhecemos. E aí tem a fórmula do Bidin, né, que é dizer que a nossa racionalidade nos leva a entender o que é proibido e o que não é proibido. Mas se eu praticar um delito e alegar que desconheço a lei, comprovar que desconheço a lei, eu vou responder pelo crime.
Porém, o Código Penal, no artigo 65, inciso 2, vamos conferir se é isso mesmo, ele dá uma redução de pena. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 2. O desconhecimento da lei. Então, o desconhecimento da lei não exclui o crime, mas pode diminuir a pena. Então, tem que ficar bem claro que o erro de proibição inevitável, que é aquele que o agente não tem como evitar, ele é diferente do conhecimento do seu conteúdo, da sua ilegalidade. Ou seja, repetindo, desconhecer a lei é diferente do conhecimento do conteúdo, né? O indivíduo que interpreta mal um fato e pratica uma conduta que é crime, mas na sua interpretação ele entendeu que não era um crime que ele estava cometendo, é diferente de dizer que desconhece a lei. Ele diz que ele não entendeu como crime a conduta que ele praticou, mas ele não está alegando que desconhece a lei. Por exemplo, o artigo 345 do Código Penal, que é o crime com nome iuris, exercício arbitrário das próprias razões, diz: fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Bom, então esse crime aqui vai incidir aquele indivíduo que, por exemplo, vendeu um carro e ele não recebe o pagamento. E ele já entregou o carro e não recebeu o pagamento. Ele vai lá, busca o carro e acha que seu ato é legal, que ele pode buscar esse carro porque ele não recebeu o pagamento. Quando na realidade, quem comete esse ato incide nesse artigo 345 do Código Penal. Isso algumas pessoas acreditam que é possível. Hoje em dia seria muito discutível eu alegar que eu estaria num erro de proibição ou nesse potencial consciência da licitude, que eu não teria potencial consciência da licitude, que é também chamado de erro de proibição, não esqueçam disso, é a mesma coisa que erro de proibição. Dificilmente eu conseguiria dizer que o indivíduo que vende um veículo ou qualquer bem não recebe o valor, e ele vai até o local e pelas suas próprias forças, retoma esse objeto, que ele poderia alegar a potencial consciência da licitude, que poderia alegar o erro de proibição, ou poderia alegar a falta de potencial consciência da licitude, que ele não sabia que essa conduta era ilegal, não está dizendo que desconhece a lei, mas ele achava que tinha a possibilidade de realizar isso porque o bem era dele, essa retomada. Na realidade, isso é o crime do artigo 345. No passado, creio que até era possível alegar um erro de proibição. Atualmente, na minha opinião, é bem discutível que a justiça iria aceitar, porque em face dessa comunicação em massa que nós temos, não é difícil de saber que as pessoas têm que buscar o ressarcimento via judicial e não com os seus próprios meios, com a sua própria força. Tem também houve uma situação também que foi alegado, enfim, pela defesa de réus que mantinham casa de prostituição, que eles não tinham conhecimento que era proibido, que eles achavam que era legal manter casa de prostituição, que eles não estariam infringindo nenhuma espécie de lei, né? Porque eles alegaram que existem diversas casas de prostituição, enfim, e as autoridades não tomam nenhuma providência, é aceito isso, não há punição. Então, se alegou que isso era um erro de proibição, que eles não alegavam desconhecimento da lei, que sabem que usurpar do corpo feminino, enfim, por dinheiro é crime, mas que manter a casa sem obrigá-las não era delito. É mais ou menos algo assim a jurisprudência lá na folha 93 do polígrafo. Página 85, desculpem, item 93. Página 85, item 93. Mas na realidade o tribunal considerou inadequado, disse que não se pode alegar erro de proibição nesse caso. Porém, aí eu peço que vocês coloquem uma frase lá nesse polígrafo que está faltando, abaixo do item 93, que é uma jurisprudência, que eu acabei de citá-la, na página 85 do polígrafo, que atualmente
a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, entende que manter casa de prostituição não é delito, mas em virtude do princípio da adequação social. Então, coloquem lá esse princípio da adequação social na folha 85, página 85, abaixo da jurisprudência, item 93, que o artigo 229 do Código Penal, que é manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente, os tribunais, o TJRS, por exemplo, tem muitas decisões dizendo que isso não é mais crime, que não pode haver punição em face do princípio da adequação social. Então, um exemplo do carro, eu já dei um outro exemplo do que seria um erro de proibição e que o indivíduo não tem potencial consciência da licitude para entender que está cometendo um crime. Um estudante holandês, por exemplo, onde é permitido na Holanda, né, o consumo de entorpecentes, de maconha, vem ao Brasil e vai numa praia qualquer aí onde se vende, a gente sabe que vende maconha, e achando que não está infringindo a lei, como lá na Holanda é permitido, ele compra lá e sai fumando e aí é preso. E pode alegar erro de proibição, sim. Ele não tinha potencial consciência da ilicitude para entender que era um delito que ele estava praticando. Bom, conforme eu falei para vocês, existe o erro de proibição inevitável, também chamado de excusável, desculpável, né? E o erro de proibição evitável, que é aquele que ele poderia vencer, vencível, ou inexcusável, indesculpável. Eu tiro a ideia aqui do parágrafo único. Quando no 21, segunda parte diz, o erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável, isenta de pena. Então, se o erro for inevitável, isenta de pena. E evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 2/3. Então, para mim saber se o indivíduo vai ser isento de pena ou se vai haver redução de pena, eu tenho que saber se esse erro de proibição é evitável ou inevitável. Sendo inevitável, não há pena, isento. Sendo evitável, a redução de pena. E como eu vou saber isso? O parágrafo único diz, desse artigo 21, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem consciência da ilicitude do fato. Então vamos lá, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Bom, ao contrário senso, então, se ele não atingir essa consciência, né, o erro será inevitável. Então, se ele tomou os cuidados necessários e não atinge a consciência de que aquele que ele está praticando pode ser um delito, ele está tratando-se de um erro inevitável. Vamos de novo ao parágrafo único. Considera-se evitável. Então vai ter pena reduzida. Se o erro, se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, vai ser inevitável, contrário senso, quando não era possível, pelas circunstâncias do momento, atingir essa consciência do fato que ele pratica. Então, vamos lá. Erro de proibição inevitável ou excusável ou desculpável, que é o que exclui a pena. Então, com o esforço naquela circunstância que ele está, haveria um entendimento, né, de que com todo o esforço que ele praticasse, ele não conseguiria entender que o caráter, né, ilícito dessa conduta. Então, mesmo se esforçando, mesmo pensando, tomando todos os cuidados, ele ainda não conseguiria vislumbrar que o que ele pratica é um crime. Mesmo com o emprego de todas as diligências que um ser humano normal toma, ele ainda não consegue entender o caráter ilícito desse fato. E aí, nesse caso, exclui-se a culpabilidade. O Juarez Cirino dos Santos traz um exemplo de um caso que ocorreu na Rússia, em que 2 lenhadores saíram a caminhar, encontraram uma mulher, e a mulher autorizou, enfim, consentiu numa relação sexual, eles mantiveram com ela, depois descobriu-se que era doente mental, então era um crime de estupro, manter relação com um doente mental. Só que
o tribunal russo entendeu que tratava-se de erro de proibição, porque não tinha, mesmo tomando todas as precauções, como saber que a mulher era uma pessoa doente mental, que sofria das faculdades mentais. Porque todos os dados, né, a mulher consentiu, ela não tinha essa aparência toda de deficiência mental. Então, nesse caso, o tribunal absolveu, então, por erro de proibição. Esse é um exemplo, então, do erro de proibição inevitável, segundo o exemplo do Juarez Cirino dos Santos e do Tribunal Russo. Bom, um erro de proibição evitável ou vencível poderia ser evitado com normal esforço de consciência. Então, quando o homem se tomasse as precauções normais que qualquer ser humano tomaria, e ele não toma essas precauções e erra, então ele está num erro de proibição evitável, que ele poderia ter evitado praticar esse fato se tomasse um mínimo de cautela nos seus atos. Então seria possível, né, tomando essas cautelas, a compreensão do fato. Nesse caso aí nós temos uma pena diminuída de 1/6 a 1/3. Por exemplo, vamos aqui devagar. O indivíduo que vem da Holanda, onde é permitido fumar maconha, chega numa praia, estão vendendo maconha praticamente a céu aberto, e ele compra. Se ele tomasse mais cuidado, ele poderia saber que no Brasil é proibido? Se a resposta de vocês for sim, se ele tomasse mais cuidado, poderia saber que é proibido, nós teríamos um erro de proibição evitável e ele deveria ser punido com redução de pena no máximo. Agora, se ele, pelos costumes da vida dele, lá na Holanda, chega no Brasil e vê a céu aberto vendendo droga, ele entende, não tem nenhuma, no contexto fático, não teria nenhuma medida de cautela a mais para tomar, ele compra a droga, alegando que ele achava que era permitido, né? Que ele não está desconhecendo a lei de toques no Brasil, mas que achava que esse consumo, o pequeno consumo de maconha, como é permitido na Holanda e como estava sendo vendido a céu aberto na praia, era inevitável esse entendimento. Então, nesse caso, não haverá haverá erro de proibição, haverá erro de proibição e ele será isento de pena. Então, é uma questão, né, de grau de entendimento. Certo, pessoal? Então, erro de proibição, basicamente é isso, né? Quero dar mais um exemplo para vocês antes de encerrar. Existe um ditado que todos vocês devem conhecer, que vocês ouvem desde criança. Já devem ter ouvido na família de vocês que achado não é roubado. Na realidade, achado é roubado. Vamos ver aqui o artigo 169. Artigo 169. Apropriação indébita, não. 169. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. O inciso 2 diz assim, do 169. Apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então nós vimos esse ditado desde criança que achado não é roubado, quando na realidade achado é um crime. Não é de roubo, mas é um crime, é de furto, né? Ou de apropriação, mais correto, apropriação de coisa achada. Artigo 169, inciso 2, então é um crime de apropriação. Se o indivíduo achar algo e não entregar, vamos pensar, é um erro de proibição inevitável, porque culturalmente ele sempre ouviu na sua família que achado não é roubado, então ele tomou a cautela necessária, não achou o dono, e ele entende culturalmente que ele não precisa entregar se ele não achou o dono. É um erro de proibição inevitável? Se entendermos que sim, ele não vai ser punido, isento de pena. Agora, com base na massificação da mídia, que nós assistimos pela TV, seguidamente, pessoas que acham dinheiros ou objetos de valor e tentam entregar e entregam esses bens. Será que nós temos um grau cultural para entender, com base nessa informação massiva, que nós devemos entregar?
Então, nesse caso, se nós acharmos que o certo é entregar, que esse ditado, na realidade, ele não é válido, não é correto, é um erro de proibição evitável. Então, nesse caso, teria que responder com redução de pena. Porque se eu tomasse maiores cuidados, procurasse me informar, né, com outras pessoas, olha, eu tenho que devolver ou não tenho? Né? A gente ouve falar todo dia que achado não é roubado, isso é verdade? Se informasse com outras pessoas e com base no que a mídia fala seguidamente, e ele conseguisse compreender que tem que devolver, estaria então, e ele não fez isso, estaria num erro de proibição evitável, indesculpável e seria punido. Ok, pessoal, então vamos para o terceiro e último elemento do crime, que é a exigibilidade de conduta diversa. O que é isso? Consiste na narrativa da sociedade, na expectativa, desculpem, da sociedade na prática da conduta do agente. Ou seja, a sociedade espera que o agente pratique determinada conduta em face da nossa racionalidade. Todos nós esperamos que as pessoas se portem de uma maneira como nós esperamos, não igual, obviamente, mas bem parecido. Nós temos uma expectativa da maneira que as pessoas vão se portar. Então, com base nisso, o terceiro elemento da culpabilidade para o indivíduo ser culpado é a inexigibilidade da conduta diversa. Se for exigível outra conduta e ele não praticou, justamente por isso exigível outra conduta, então eu terei a questão aí da imputabilidade presente, da culpabilidade presente, desculpem. Então, para ser culpável, deve ser exigível outra conduta. O indivíduo pratica uma conduta, e se essa conduta for errada, se espera outra conduta dele, é exigível outra conduta, então nós teremos aí presente a culpabilidade. Contrário senso, se nós entendermos que é inexigível outra conduta, mesmo sendo uma conduta criminosa, né, porque não foi de livre vontade, digamos assim, ele teve que praticar aquela conduta, então é inexigível outra conduta, então não haverá culpabilidade e ele não cumprirá pena, será isento de pena. Então, para o agente, né, a gente tem que entender que o agente poderia agir de outra maneira e não agiu. Essa é a situação. Se ele poderia agir de outra maneira ao praticar uma conduta criminosa, ele vai responder por esse crime. Agora, se ele não tinha como agir de outra maneira, será isento de pena. Bom, o tratamento normativo são as causas legais de exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade da conduta diversa, estão no artigo 62 do Código Penal. São duas. 22, desculpem, artigo 22, que diz assim: se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, isso são os dois casos do artigo 22, de coação irresistível e obediência à ordem ilegal, obediência hierárquica ilegal. Bom, então nós temos a seguinte situação. Dentro do Código Penal, nós temos duas causas, né, de inexigibilidade de conduta diversa, que são a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. E nós temos casos, depois nós veremos, que não estão na lei. São chamadas de causas supralegais. Quais são elas? São diversas, depende do fato, terá que ser analisado o fato. Eu vou citar 2 ou 3 exemplos para vocês de causas supralegais, né, de inexigibilidade de conduta diversa. Que o indivíduo praticou um fato, é um fato que teoricamente que é um crime, numa situação normal, mas diante das circunstâncias em que ele praticou, era inexigível outra conduta dele. Se eu não posso exigir outra conduta dele, eu não posso puni-lo. Então é isso, são duas situações. Primeiro, causas legais de inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível e obediência hierárquica. E causas supralegais, que aí são infinitas, depende da situação. Vamos primeiro para a causa moral, coação moral irresistível. Então vamos lá. De novo, repetindo o artigo 22 do Código Penal. Se o fato é cometido sob coação irresistível, só é punível o autor da coação ou da ordem. Primeira parte do artigo 22. Bom, em primeiro lugar, a coação moral ela tem que ser irresistível. Não pode ser resistível, portanto.
Segundo lugar, a coação moral do artigo 22, que se dá quando o coator ameaça de alguma maneira o coagido, ela incide no campo da culpabilidade, que é o que nós estamos estudando. É uma causa legal de inexigibilidade de conduta diversa. Ela difere, cuidem bem isso, da coação física irresistível, que está lá na conduta do fato típico. Se a coação for física, uma coação em que alguém ameaça, obriga fisicamente outrem a realizar uma conduta, então eu não teria uma conduta voluntária que incide lá no fato típico, portanto o fato será atípico. Se for coação moral irresistível, é na culpabilidade, que é o que nós estamos estudando. Então vamos ver quais são os requisitos para entender o que é coação moral irresistível. Requisitos, o número 1, ameaça do coator. Então, quem está coagindo, que está ameaçando, tem que ser uma ameaça grave, né? Que não obrigue o coagido, que é quem está recebendo a ameaça, suporte essa ameaça. Se ele puder suportar essa ameaça, não é grave e aí não, e ele responderá pelo crime juntamente com o coator. Tem que ser dirigida diretamente ao coagido, então o coator ameaça o coagido, ou a pessoas íntimas ligadas ao coagido. Segundo, inevitabilidade do perigo. Então, o perigo não podia de outra maneira ser evitado. Por exemplo, chamar a polícia. Não tinha, ele tinha que praticar conduta, não tinha como evitar aquela conduta que ele estava, que ele praticou, ou ele estaria em grave perigo diante do coator. Há uma ameaça irresistível, portanto. Tem que ter mínimo de 3 pessoas, o coator, que é quem manda, quem ameaça gravemente, o coagido, que é quem tá sendo obrigado a cumprir, a praticar um delito, um ato ilícito, e uma vítima que vai sofrer as consequências. Então, exemplo, assim, para vocês entenderem esses quatro requisitos, que é a ameaça do coator, inevitabilidade do perigo, ameaça irresistível e um mínimo de 3 pessoas. Alguém pega um gerente de uma empresa, uma quadrilha, por exemplo, e calça com armas pesadas, aponta armas pesadas para o filho e determina que o gerente vá na empresa, abra a empresa e entregue todo o cofre de dinheiro. Então ele vai lá e abre o cofre e entrega o dinheiro. É um ato ilícito, é um furto, mas ele foi coagido. Então vejamos, ameaça do coator. O coator eram os integrantes da quadrilha. A ameaça era grave, matar o filho. 2. Inevitabilidade do perigo. Ele não tinha como evitar esse perigo. Ele tinha que praticar essa conduta ou o filho morreria. 3. Ameaça irresistível. É irresistível, né? E 4. Mínimo de 3 pessoas. O coator eram os integrantes da quadrilha, o coagido era o gerente da empresa e a vítima, o filho. Então, nesse caso, é uma incidência de uma coação moral irresistível. Ele entrega o dinheiro e não vai ser punido, só é punido os integrantes da quadrilha. Afasta, então, nesse caso, a culpabilidade do coagido e pune-se o coator. E não esqueçam, não é caso de concurso de pessoas para punir o coator, que são os integrantes da quadrilha, e o coagido, que é o gerente da empresa. Porque eles não combinaram. O concurso de pessoas pressupõe um liame subjetivo, uma combinação da prática dos atos. A coação, então, a coação moral resistível, agora falando, é diferente. Tudo que nós falamos até agora é da coação moral irresistível. A resistível é aquela que a pessoa pode se opor de alguma maneira, sem sofrer esse dano inevitável. Nesse caso, haverá concurso de crime e o coagido, resistivelmente falando, né? O coagido resistível, ele responderá pelo delito juntamente com o coator. Exemplo, o traficante manda lá o soldado do crime matar um devedor, um consumidor devedor. E o soldado do crime não poderá alegar que tem medo do traficante, porque ele trabalha no meio trabalho, entre aspas, né, em meio a essa situação, e ele pode, então, sim, tomar outras atitudes e não ir obedecer, né, e matar a pessoa. Então, a obediência hierárquica, que é o próximo passo, ela tem a ver, como o nome está dizendo, com a hierarquia. A coação moral irresistível
São esses passos, esses requisitos que eu acabei de falar, e ela tem a ver com a coação. E a obediência hierárquica tem um caráter, então, de subordinação, conforme nós vamos ver agora. Então, para entrar na obediência hierárquica, diz a segunda parte do artigo 22. A primeira parte que eu li, se o fato é cometido sob coação irresistível, isso nós já vimos. Agora a segunda parte, ou em estrita, presta atenção, obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, como diz a segunda parte, né, uma ordem não manifestamente ilegal. É uma ordem de um superior que tem aparência de legalidade. Então, essa obediência hierárquica é fundada na inexigibilidade de conduta diversa. Conforme eu já falei, ela é uma causa legal de inexigibilidade de conduta diversa, conforme já falamos. Ela se dá quando o subalterno executa uma ordem do seu chefe, que esta ordem ela não tem uma aparência de ilegalidade, pelo contrário, quem ouve e recebe essa ordem crê que é legal. Quais são os requisitos? E aí nós vamos vendo alguns detalhes mais. Ordem não manifestamente ilegal. Ordem, repetindo, não manifestamente ilegal. É aquela, então, que tem a aparência de legalidade, né? O subalterno tem o dever de obedecer, ele é subalterno, tem uma hierarquia nisso aí, e acredita no conhecimento do superior hierárquico. Então, o indivíduo já é superior hierárquico porque ele tem mais conhecimento em tese. Então, o indivíduo que é um subalterno, ele acredita nisso, ele cumpre essa ordem, mas essa ordem não pode ser uma ordem absurda aparentando ilegalidade, ela tem que aparentar legalidade. Um exemplo, um oficial de justiça recebe uma ordem de um juiz para apreender um relógio Rolex caríssimo na casa de alguém. Ele pega o documento, vai lá e aprende. Depois se descobre que o juiz era inimigo do proprietário do relógio. O oficial de justiça não tem nada a ver com isso. Ele cumpriu uma ordem que tinha aparência de legalidade, cumpriu um mandado expedido pelo juiz. Então, era uma ordem não manifestamente ilegal. O segundo requisito, ordem de autoridade competente. Então, por exemplo, o oficial de justiça não pode cumprir a ordem do delegado de polícia para apreender um objeto. Aí a autoridade não é competente. O oficial de justiça, no exemplo que eu dei do relógio, ele cumpriu uma ordem da autoridade competente, que é o seu chefe, superior hierárquico, que é o juiz. Terceiro requisito, relação de direito público. Então, não cabe essa obediência hierárquica nas relações privadas, somente de direito público, porque a sanção pode ser muito severa. O servidor público pode ser punido de diversas maneiras, desde uma advertência, e aí isso aí incide em perda de promoção, etc., repreensão, suspensão, se for militar até prisão e demissão, ou até mesmo demissão a bem de serviço público, que é mais grave ainda. Isso não ocorre na iniciativa privada, por isso a relação tem que ser de ordem pública. 3 pessoas, o mandante, que é o superior hierárquico, o executor, que é o subalterno, e tem que ter uma vítima. No caso do exemplo do juiz, o juiz é o superior, o mandante. O oficial de justiça é o subalterno, o executor, e a vítima é o proprietário do relógio. E o último requisito é o cumprimento do estrito da ordem. Tem que cumprir exatamente o que está descrito na ordem da autoridade superior. Cumprir a determinação. Senão, não vai afastar, então, a ilicitude do fato praticado pelo executor. Então, isso é a ordem, né, pessoal? A obediência hierárquica. Qual é o efeito da obediência hierárquica? O estrito cumprimento da ordem, não manifestamente ilegal, exclui a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Agora, se a ordem for manifestamente ilegal, todos respondem. Exemplo. Vamos pegar um exemplo com militares, que têm uma hierarquia mais forte. O oficial de serviço no dia, lá no exército, manda no quartel, determina que o soldado atire em alguém. Vamos deixar esse negócio ainda mais interessante. Alguém entra no quartel e vira as costas e sai correndo. O oficial do dia
determina que o soldado que está com um fuzil atire nas costas desse indivíduo que estava fugindo, nem se sabe se estava cometendo algum delito mais forte do que ingressar dentro da propriedade militar. Isso é uma ordem ilegal. Todos sabem que não se pode atirar numa pessoa pelas costas. Então, qualquer relação, qualquer servidor que tem um mínimo de conhecimento sabe que não se pode atirar numa pessoa que está fugindo, ela não está oferecendo risco nenhum. Então, se mandar dar um tiro, vai responder o oficial que mandou e o soldado que foi o executor. Vamos simplificar um pouquinho. O indivíduo então ingressa no exército, dentro do quartel e chega na frente do oficial, o oficial manda atirar nele. Bom, se o executor atirar, o soldado atirar, vai responder pelo delito, porque isso é uma ordem manifestamente ilegal e não pode ser ordem manifestamente ilegal. Certo, pessoal? Então nós encerramos hoje o estudo da culpabilidade, o estudo da teoria do delito. Nós vimos o fato típico, antijurídico e culpável, todas as nuances, todos os detalhes que envolvem esse conceito analítico de crime. A partir de agora nós temos que estudar os concursos de pessoas e depois podemos fazer uma revisão antes da prova e eu deixo lá aberto o fórum de interação para vocês mandarem questões ou perguntas, certo?